Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Atuamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Hoje vamos falar sobre doação. Mais uma vez, Dr. Tiago, trazendo aqui todo o seu conhecimento para abrilhantar a nossa exposição. Dr. Tiago, começando, situe um pouco esse Instituto da Doação dentro do ordenamento jurídico. Obrigado, amigo Rubens. Sou um eterno aprendiz, um doutor. O doutor ainda está longe, mas vamos lá, vamos tentar ajudar os amigos no dia a dia do serviço notarial registral ou de quem precisa do serviço notariais registrais. Vamos lá. Instituto da Doação é um instituto de direito civil, né? Se materializa através da vontade. Para isso precisa a intervenção do tabelião, quando envolver imóvel, né? Ou imóvel que as partes queiram dar forma pública. Né? O registrador, como é um título sujeito a registro, a doação tem que conhecer os princípios registrais, se materializa no Instituto da Doação observando os princípios registrais no aspecto geral e conhecendo e aplicando as peculiaridades do próprio Instituto da Doação que estão no Código Civil. Então, conhecer Código Civil, Lei 6.015, aspectos formais da lavratura de escritura pública é o que precisa para fazer acontecer esse instituto. Muito bom. Para haver uma doação, evidentemente que deve haver aceitação daquilo que está sendo doado, né? Como que funciona essa manifestação da aceitação ou até mesmo da recusa? Como seria, né? Muito bem. A doação ela é um ato unilateral. É o doador querendo dispor de um patrimônio, de uma coisa, para alguém. Mas a lei condiciona esse alguém a aceitar. Então precisa dessa aceitação para acontecer essa doação. Sem aceitação não acontece doação. Tá? E daí tem casos que a aceitação é difícil de se conseguir, mas é possível aplicar ou não esse direito, esse instituto da doação? Vamos ver agora em seguida. Tá? Então, o que tem a ver essa questão da aceitação? Temos um exemplo do menor, o menor incapaz. Ele pode receber uma doação, o avô, por exemplo, pode fazer uma doação para um neto de 8 anos de idade? Pode. Nesse caso, quando for menor absolutamente, que é os absolutamente, né, até os 16 anos, não precisa aceitação. A lei dispensa essa aceitação. Tá? Melhor se conseguir. Como? Através dos pais desse menor, que eles venham e apresentem a sua aceitação representando esse menor. Mas se não se alcançar essa representação nesse caso, a doação pode ser feita, porque a lei dispensa a aceitação nesse caso. Tá? Temos também a doação para um nascituro. Como é que vai, a lei que contempla isso, o Código Civil, como é que se vai materializar no âmbito do direito notarial registral, na escritura pública, doação para o nascituro? Não se sabe quem é essa pessoa. Essa pessoa não nasceu, não tem personalidade jurídica, não se sabe quem ela é. Mas é possível ser feita. Né? Nesse caso, o tabelião recolher a vontade do doador, no sentido de beneficiar alguém que está em gestação, um ser que está em gestação. Né? Isso vai para a escritura, até pode ser registrado, com essa questão peculiar. Tá? E, eventualmente, pode ocorrer de não nascer aquela criança. Como que se comporta aí o registrador? Né? Como se materializa isso? Ok. Quando for uma doação para nascituro, né, o tabelião vai mencionar quem são os pais daquela criança, daquele ser que está em gestação, vai noticiar isso aí. Né? Embora seja bem raro de acontecer, mas é possível. Né? Vai mencionar que do relacionamento de duas pessoas, a fulana de tal está grávida, né? E se espera o nascimento para tanto, e se
se já tiver alguma ideia de nome, pode tudo ser noticiado isso aí, e isso vai para um registro. Né? E se a pessoa, esse ser não vier a nascer, isso vai gerar uma prova posterior, um requerimento, uma prova, por exemplo, de um natimorto, do livro C auxiliar, expedido pelo Registro Civil das Pessoas Naturais, né, dizendo, não veio acontecer aquele nascimento, logo aquele ato não gera efeitos. Não gera efeitos, vai ser cancelado aquele registro. Né? É uma situação que fica na dependência da sua materialização para um evento futuro e incerto. Tá? Mas como a lei autoriza a doação para o nascituro, o sistema notarial registral tem que materializar isso. Então, tem que ser criativo. Nesse caso, o tabelião e o registrador têm que estar abertos para aceitar essa realidade. Muito bem. A doação, ela pode se materializar numa escritura pública ou num instrumento particular? Depende da natureza do bem. Tá? O artigo 541 do Código Civil que vai trazer para nós a seguinte informação: a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Daqui a gente poderia chegar no seguinte raciocínio: como é um ato unilateral e gera obrigação só para uma pessoa, exigiria a intervenção do tabelião para fins de verificar se tem algum desequilíbrio naquela relação, né? Para o legislador ter previsto um instrumento particular e talvez ter excepcionado lá o artigo 108 do Código Civil? Essa é uma reflexão interessante, né? Ou seja, a pergunta: envolvendo o imóvel acima de 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país, é obrigatória a formalização da escritura pública para materializar essa doação? Quando a lei falou em instrumento particular, excelente reflexão. Jurisprudência hoje tem feito o link entre o 541 e o 108, não analisando o 541 isoladamente, dizendo o seguinte: se o imóvel doado for avaliado acima do valor, a forma é atraída, mesmo para esse ato unilateral, que só gera obrigação para um lado, para o doador. Tá? Então, é da essência do ato, quando se tratar de imóvel desse valor, a escritura pública. E daí tem que analisar a Lei 7433, Decreto 93.240, para incidir, materializar essa escritura, além, logicamente, dos princípios registrais. A pessoa tem que ser o dono para poder fazer essa doação, tem que ser o proprietário. Isso é o princípio da continuidade e disponibilidade. Né? O princípio da especialidade objetiva. O imóvel tem que estar caracterizado, tem que existir, né? O princípio da especialidade subjetiva, donatário e doador tem que estar qualificado com os requisitos da lei. Os requisitos da lei 6.015. Tá? E aqui é uma questão interessante na doação, bem importante de ser analisado. A forma como se apresentam os donatários. Veremos em seguida. Se é fulano de tal, o donatário, né, a pessoa física, casada com, ou se como donatário temos o fulano e a beltrana casados. Isso é importante. Se a doação foi para um dos integrantes do casal ou se para ambos, para a entidade familiar. Tem reflexos diferentes nesse instituto da doação e já veremos isso mais adiante. Ou seja, reflexo dos regimes de bens nesse ato, né? Nesse ato da doação. Avançando um pouco no tema, quando há a doação do ascendente, né? O ascendente doa um determinado bem, isso importa em adiantamento de legítimo? De regra, importa. Outra questão importante na doação, o tabelião tem que indagar isso das partes. Para o doador, aqui, o senhor tem mais algum outro filho? Já que está fazendo uma doação para um filho só, né? Tem mais outro filho? Não, tenho outro filho sim. Pois bem, essa doação então, ela está sendo feita como adiantamento de legítimo ou está saindo do seu patrimônio disponível? E essa intervenção o tabelião tem que fazer, obrigatoriamente na doação. Tem que ter essa entrevista, consulta, né? Para fins de determinar se aquele bem doado já está sendo feito como uma doação partilha, que é autorizada pelo Código Civil, né? O doador pode determinar como que ele quer fazer a partilha dos seus bens. Ele pode já dizer que esse imóvel vai ser doado, vai ser pago para fulano de tal, já fazer essa doação em vida
para materializar isso, né? E está sendo feita já como um adiantamento legítimo, ou seja, está antecipando aquilo que faria lá na partilha. Agora, não deixando isso claro pode virar problema. Discussão futura entre os herdeiros. Tá? Então tem que ficar claro isso aí. Se saiu da parte disponível, porque ele também tem essa liberdade de fazer isso aí, né? Dizer, 50% tendo herdeiro necessário, a pessoa pode dispor de 50% do seu patrimônio, metade do seu patrimônio. Né? Porque a outra metade está reservada para os direitos necessários, para os herdeiros necessários, perdão. Então, se está reservado para os herdeiros necessários, 50% é livre. Para não entrar no adiantamento de legítima, tem que estar dito, tem que estar explícito. Não, isso aqui está saindo da minha parte disponível. E tem que ser uma informação verdadeira, não pode ser uma informação falsa. Né? Se o valor daquela doação ultrapassou a parte que poderia dispor, né, em testamento ou via doação, vai ocasionar uma repercussão, depois um ajuste entre os herdeiros, uma redução daquela doação para fins de equilibrar o direito de igualdade entre os herdeiros. E nesse caso ainda, o tabelião não deveria ter a cautela de requerer anuência dos demais descendentes quando estes existem? O requisito da anuência dos demais descendentes está no artigo 496 do Código Civil, que está dentro do Instituto da Compra e Venda. Ou seja, para fazer uma doação de regra, não é preciso se alcançar a anuência dos demais. Se se conseguir, ótimo, melhor, para evitar futura discussão entre os descendentes. Tá? Mas é possível fazer uma doação de ascendente para descendente sem anuência dos demais. A gente vai encontrar alguma jurisprudência isolada estendendo esse efeito da compra e venda para doação. Encontraremos doação de ascendente para descendente, que foi levada através dos serviços notariais para o procedimento de dúvida, em outra exposição que temos para ofertar para os colegas, né? Casos levados ao juiz e se chegou à conclusão de que precisaria da anuência, embora a lei não estabeleça isso. O Código Civil não estabelece isso e na grande maioria dos notários registradores não se exige a anuência dos demais descendentes para materializar o instituto da doação. Tá bem. Vamos voltar então, você mencionou há pouco sobre a doação e o tema do regime de bens. Vamos aprofundar um pouco isso. Muito bem. Temos que conhecer o regime de bens que está vigorando num determinado casal que é donatário. Tá? O donatário é aquele que recebe. Tá? Então, na doação tem o doador, aquele que está dispondo, e o donatário, aquele que recebe. Dependendo do regime de bens, essa doação pode ou não comunicar. Então, isso tem que conhecer. Conhecer o quê? O regime de bens que vale dentro desse casamento. E aí, por exemplo, regime da comunhão universal de bens. Tem que ter pacto antenupcial registrado para alcançar esse efeito. Se não tiver esse pacto antenupcial, não ocorre o efeito esperado, e sim o que a lei diz. Que se não tiver o registro, aí valeu da parcial. Tá? Então, a importância do registro, pacto antenupcial. Regime da comunhão universal, registrado pacto antenupcial, a doação comunica. Está no Código Civil. Agora, se for uma doação para alguém que é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, não comunica, é o contrário. Está no Código Civil. Tá? Lá nos regimes de bens. Tá? Separação também não comunica. Tá? Então, interessante observar na hora de materializar uma escritura pública e depois levar para registro, qual é a intenção do doador. Ele quer beneficiar o filho ou quer beneficiar a entidade familiar? Porque se for só o filho, analisa o regime de bens. Eu quero beneficiar só o filho, ele é casado pelo regime da comunhão universal de bens, haverá comunicabilidade pela lei. Preciso estabelecer um mecanismo, uma trava, também autorizada pela lei, que é uma cláusula específica, uma cláusula de incomunicabilidade. Então, o tabelião tem que conhecer os efeitos do regime de bens, o instituto que está aplicando, que é a doação, e saber trabalhar isso aí. Né? Porque isso vai ter reflexo no registro de imóveis, na questão princípio da disponibilidade e continuidade, que é aferido dia a dia dentro dos cartórios. Tá? Então, regime de bens,
e doação estão intimamente ligados. Isso, na hora de materializar a escritura, o tabelião vai mencionar se é o donatário casado com fulana de tal, por exemplo, daí pode ser que não comunique, né? Regime da comunhão parcial, ou se quer beneficiar a esposa também desse filho que é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, não vai comunicar a doação, né? Pelo regime de bens. Não, mas eu quero que comunique. Então ela vai ter que ser donatária também. Não é só o filho. Para alcançar a cônjuge desse filho que pelo regime de bens não alcançaria, ela vai ter que comparecer no ato. E aí eu posso chamar isso de uma cláusula de comunicabilidade, ao contrário da outra? Que é de... Essa não precisa essa cláusula específica. E sim a escritura ser bem lavrada, se é essa a vontade. Como que essa escritura vai ser bem lavrada? Fazendo constar a presença, a outorga da donatária. Então a qualificação não vem o filho donatário casado com, e sim vem o filho e sua esposa. Porque ela também será donatária. E daí adquire a propriedade não pelo regime de bens, e sim pela outorga, pela vontade manifestada. Então essa questão importante que dentro do tabelionato de notas e do registro de imóveis tem que estar bem presente a forma de aquisição da propriedade, ou pela outorga, a participação em atos, ou pelos regimes de bens. Isso tem íntima relação nesses institutos. Voltando a essa doação com cláusula, além da de incomunicabilidade, existe outro tipo de cláusula que o tabelião pode inserir na escritura? Sim, existem 3 cláusulas. Vamos aproveitar que tratamos de uma, vamos lembrar das outras. Cláusula de incomunicabilidade é uma, a cláusula de inalienabilidade é outra, e a de impenhorabilidade é outra, são 3. Segundo súmula, temos que a cláusula de inalienabilidade, ela abarca as demais. Então, se só previu a inalienabilidade, pela súmula que temos no nosso ordenamento jurídico, ela abarca também a incomunicabilidade e a impenhorabilidade. Tá? Mas o ideal não é a gente se basear em súmulas. O notário e registrador tem que estar bem atento e deixar as questões mais claras possíveis. Que tudo esteja bem expresso. Se é esse o intuito do doador, que se faça constar então a cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Existem essas 3, cada uma tem seu efeito diferente. Nesse regime da comunhão universal, por exemplo, né, se a gente botar a incomunicabilidade, já vimos que não vai chegar no cônjuge. É uma exceção ao efeito lá do Código Civil. A inalienabilidade já é diferente. Ela já importa numa restrição de disposição desse bem enquanto o donatário viver, não é enquanto o doador viver. É enquanto o donatário viver. Então é a cláusula para aquela pessoa. Quando o donatário vier a falecer, automaticamente se extinguirá aquela cláusula e vai permitir a partilha desse patrimônio para os herdeiros do donatário. Tá? O que pode ser feito com relação a essas cláusulas? Pode ser temporário, inclusive. Essa inalienabilidade pode ser temporária. Não havendo o termo, ela vai valer enquanto toda a vida do donatário. Tá? E a impenhorabilidade também é importante para retirar bens do comércio que estão sendo contemplados para o donatário, né? Criando uma espécie de bem de família. É um efeito de corrente similar ao bem de família em face de uma cláusula, uma doação. Só que tem que ser lícita e rígida essa cláusula. Não pode ser estabelecida por ato de vontade, como é uma doação, para fraudar credores, para fraudar terceiros. Tá? Quando feita uma doação com essas cláusulas e havia problemas, né, a jurisprudência tem equilibrado, equacionado a questão e mitigado o efeito dessas cláusulas e estabelecido penhoras. Tá? Então, é muito interessante estudar a fundo essa questão dessas cláusulas. Perfeito. Tá? Nós já falamos aqui da doação de ascendentes, da doação feita para casais. Pode um cônjuge doar bens para o outro cônjuge? Depende do regime de bens, porque tem que haver a mutação patrimonial. Não existe alguém transferir patrimônio para outrem
se não há mutação patrimonial, e vale para a compra e venda também. Então, um exemplo, regime da separação convencional ou absoluta, com pacto registrado. Tá? Cada um tem patrimônio próprio. Trazendo um exemplo bem claro para vocês. Aí é possível haver a doação, porque ocorrerá a mutação patrimonial, assim como é possível, nesse caso, fazer uma compra e venda. Tá? Mas é possível haver a doação de cônjuge quando não estabelecido a ameação. Tá? Onde não estabelecida a ameação é possível haver essa doação. E como funciona a reversão da doação? Muito bem. A reversão é aquela previsão contratual também na escritura pública que vai dizer o seguinte: o bem volta para o patrimônio do doador caso o donatário venha a falecer, venha a faltar. Tá? Antes da morte do doador. Então ele doou para um filho, né? Ou para outra pessoa, que o doador quis prestigiar alguém que lhe serviu, né? Faz essa doação, mas prevê. E tem que estar escrito. Tem que estar escrito. Por isso o tabelião tem que estar bem atento e perguntar. Não estando escrito, automaticamente o patrimônio do donatário vai passar para os seus sucessores, não vai retornar para o doador. Para retornar para o doador tem que estar explícito essa reversão. Tá? Vai dizer, falecendo o donatário antes do doador, a doação estará desfeita, ocorrendo a reversão. Tá? Uma pergunta que pode surgir é o tema tributário. Não é? A doação inter vivos tem o seu imposto, o seu tributo. Né? Num caso de reversão, existe algum tipo de tributação nessa movimentação? Muito bem. Quando foi feita a doação, incidiu o imposto de transmissão. Perfeito. Tá? Agora, se ocorreu a morte do donatário, revertendo a propriedade para o doador, entende a legislação que não ocorreu a doação. Tá? Então, ela volta sem tributação para o doador. Tá? Volta sem tributação. Vai apresentar o que no registro de mortos? Requerimento, com firma reconhecida do doador, e a certidão de óbito do donatário, mostrando que ele faleceu enquanto vivo o doador. Só isso já, a princípio, basta para fazer essa averbação. Tá? É bom sempre consultar a legislação estadual, mas a princípio não deve ter nenhuma questão nesse aspecto tributário, porque o aspecto tributário ele decorre do fato gerador, que se concretiza pela lei civil ou de outra natureza. O fato não é o direito tributário que cria o direito civil, se encontrar. A movimentação patrimonial decorrente do direito civil que vai fazer nascer o fato gerador da obrigação tributária. Tá? E a princípio aqui se entende que nesse caso a doação deixou de existir, não aconteceu em face da morte do donatário. E essa doação feita com a possibilidade de reversão, ela também pode ser instituída em favor de um terceiro? Se o donatário vier faltar, o bem será transmitido para terceiro que não o doador, isso não é possível. Não é possível. Tá? Não é possível pactuar essa transmissão do donatário em face do falecimento dele para o terceiro. Tá? E como se opera a chamada doação universal? Importante questão com reflexos diretos na atividade notarial registral. Reflexos diretos por quê? A doação universal é aquela que a pessoa faz dispondo todo o seu patrimônio. Ela não se precaveu, não se acautelou para fins da sua manutenção. E isso a lei veda. A legislação, o Código Civil diz que anula a doação universal. Né? Não nesses termos, ela diz que anula a doação, aquela que o doador não se preserva. Né? Ele pode se caracterizar até num pródigo, ele está dispondo de todo o seu patrimônio sem se preservar. Não, a pessoa tem que se manter. Né? E aí o Instituto do Usufruto é relevante para ser aplicado para não caracterizar, inclusive, essa doação. Então, vale um estudo sobre essa matéria do usufruto. Também abordaremos esse assunto oportunamente. Então, voltando para a doação universal. Controle do serviço notarial registral. Como é que se faz esse controle? Como é que o tabelião vai saber se é universal ou não? Né? Como é que o tabelião vai saber se a pessoa tinha mais bens ou não? Basta uma declaração na própria escritura.
Tá? É obrigatório constar essa declaração na escritura. Alguns registradores impugnam as escrituras exigindo que conste menção a isso, embora na lei da escritura não conste e do Código Civil não decorra essa obrigação. É uma cautela. Então, faz bem o tabelião quando menciona, mas se não contiver essa cláusula, não é por isso que o ato vai estar com problema. Por quê? Porque depende de prova. E prova você faz fora da atividade notarial e registral. Tá? Não é uma mera declaração, que pode ser falsa, que vai sustentar aquela doação. Tendo a declaração e ele dispõe de todo o patrimônio, vai ser caracterizada a doação universal. Então não é por ter ou não. Então não deve o registrador impugnar. Isso não é a condição sine qua non para lavrar uma escritura dessa natureza. Tá? Não deve ser impugnado. Faz bem o tabelião que for cauteloso e perguntar e fizer constar. Mas se não tiver, a princípio não deve ser impugnado. Tá? Porque é matéria de prova que decorre da própria vida da pessoa. A questão patrimonial, a gente não sabe, atividade notarial, o que está acontecendo na vida da pessoa, só ela sabe. Perfeito. O que é doação com encargo? A doação com encargo é aquela que mantém a natureza unilateral, não tem obrigação recíproca, não é um contrato bilateral, tá? Mas ela impõe algumas condicionantes para o donatário. Tá? É um encargo. Ó, te dou esse imóvel para fins de... Ela estabelece uma condição para aquele donatário. Tá? A condição sem a qual a doação pode ser extinta, desfeita, se não for observada. Tá? Ocorre muito a doação com encargo nos bens públicos. O município ele cria o seu loteamento industrial para atrair investimento na sua cidade. Né? E para isso ele usa do Instituto da Doação, né? Para fins de quê? Para atrair empresas. Ele vai doar um imóvel para a empresa se instalar no município, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos naquele município. Tá? Então, feita a doação, por exemplo, do município para uma empresa, para fins de sua instalação ali, e daí vai condicionar, vai criar limite. Tem que estabelecer nessa empresa e construir, edificar, né, o terreno. Para fins de construção de uma empresa, de uma indústria, a qual ficará ali no mínimo tantos anos. Né? Para quê? Para ter o retorno financeiro via tributos e empregos e renda daquele patrimônio que o município está dispondo, né? Dispondo gratuitamente. Doação é um contrato gratuito. Né? Estabeleceu esse encargo, então, para essa pessoa jurídica que está recebendo, que tem que ser cumprido. Não cumprido, desfaz a doação. E essa é a doação com encargo. Tá? E você mencionou o poder público, né? Esse exemplo da empresa que recebe um imóvel. O poder público pode fazer doação de bem dominical? Só de bem dominical. De bens de uso especial, não. Primeiro, então, teria que desafetar, e muito menos de bens de uso comum do povo. Uma praça, por exemplo, o tabelião não pode lavrar uma escritura do município doando uma praça, ou doando a praia, para uma empresa que vai fazer um empreendimento ali. Não, isso não pode. Tá? Os bens de uso comum do povo, praias, rios, mares, as ruas, estradas, essas não podem estar dentro de uma escritura nunca. Tá? E os bens de uso especial são esses que o município, Estado, União, autarquia, etc., tem para a sua finalidade, né? Para poder exercer as suas atribuições. Esses podem ser alienados se tiver uma lei desafetando e depois autorizando essa disposição. Agora, os bens dominicais, que de regra são, o que decorre do Código Civil, isso aí também, né? De regra, os bens públicos são dominicais. Né? Daí esses podem ser doados, mas daí essa doação feita pelo poder público sempre tem que ser com encargo. Não é uma doação livre, não é uma doação pura e simples, não pode. Eu vou doar um bem público para uma empresa e não falo mais nada, sem encargo. Não pode. O tabelião tem que cuidar, o registrador tem que cuidar. Se o tabelião lavrou, o registrador impugna. Não. Com base na lei de licitação, a lei 8666, artigo 17, lá tem essa condicionante, né? Pode ser feita doação, mas desde que com encargo. Tá? Muito bem.
Tiago, é possível que o doador tenha o direito de revogar a doação feita no caso do donatário ter ingratidão, né, de alguma forma, se manifestar uma ingratidão com relação ao doador? Uma das causas de revogação da doação é a ingratidão. Quando o donatário cometeu um ato, por exemplo, contra a vida do doador, tentou matar o doador, você pode revogar uma doação. Porém, essa questão da revogação é bem interessante. Primeiro, só se opera em juízo. Tem que fazer prova e o juiz vai determinar a revogação de uma doação, não é via escritura pública. Tá? Vamos revogar, daí pode acontecer até um distrato, mas não é revogação da doação. Outra, se o donatário recebeu o imóvel e vendeu, porque a doação com encargo ou a doação pura e simples não implica em inalienabilidade, salvo se estabelecida essa cláusula da inalienabilidade, que pode, né? Mas se não for estabelecida e o donatário vender, e depois da venda cometer um ato contra a vida do doador, essa doação não vai mais ser revogada. Ela não pode prejudicar terceiros. Tá bem? Tá bem. Nós já mencionamos aqui um pouco, mas fale um pouco mais sobre o efeito tributário da doação. É um ato de transmissão patrimonial. Todo ato de transmissão patrimonial, a princípio, incide tributos, né? Sempre quem vai fazer a análise da incidência é o ente fiscal, não o registrador nem o tabelião. O tabelião e o registrador exigem somente as guias. Tá? Não podem agir sem a prévia aferição tributária. Artigo 289 da Lei 6.015 para a parte registral, né? E os códigos de normas das corregedorias também orientam isso aí. Então, é o ente público que vai analisar causas de incidência, não incidência, isenção e imunidade. Não é o tabelião registrador. Solicitadas as guias, né, e a princípio, doação incide tributação, tá? O registrador vai poder, o tabelião vai poder lavrar, o registrador agir. Então, fiquem atentos, não pequem dispensando uma guia, quando a guia deve ser aferida sempre, né, o aspecto tributário pelo ente público, né? Com a guia, podem lavrar com segurança e registrar os atos. Tá bem. E como é visto esse Instituto da Doação e o parcelamento do solo urbano? O parcelamento do solo urbano é uma lei de ordem pública. Tá? Então, não é possível utilizar um instituto de direito privado, como é a doação, para fins de tentar burlar uma lei de ordem pública. Não é possível usar a doação para que um loteador amigo do prefeito, por exemplo, doe todo o sistema viário, né, ou uma praça, ou área verde, área institucional, evitando a incidência da lei de parcelamento do solo, que tem todo um regramento de proteção da sociedade através da apresentação de documentos e projetos pelo loteador, para verificar a sua regularidade, a sua capacidade de fazer aquele empreendimento, né? E às vezes se vê, infelizmente, tentando materializar essa pretensão de estabelecer um empreendimento dessa natureza sem se submeter à Lei 6766, que tem condicionante, tem restrições, tem transferência do poder público, patrimônio, com o registro do loteamento para o poder público, se faz através de doação para tentar escapar de alguma formalidade. Tá? Um exemplo aqui, ó, a lei municipal, ela estabelece um percentual de transferência de áreas para o poder público em decorrência do loteamento. Bom, se faz a doação para tentar diminuir esse percentual. Não pode, não pode. A doação não serve para isso. Tá? Muito cuidado. Se for uma desapropriação para mexer em sistema viário, tudo bem. Né? E desapropriação é um ato de poder de império do poder público. O executivo foi lá, com base numa autorização legislativa, e fez a desapropriação, nem o judiciário pode dizer que não pode fazer. Né? Tem a questão da não interferência entre os poderes. Né? O executivo pode fazer. O judiciário vai interferir para estabelecer o preço de uma desapropriação. Né? Mas não dizendo que não pode. Mas a desapropriação é isso, é bem diferente de uma doação. Bem diferente de uma doação. Então não pode ser utilizado o instituto da doação, o instituto de direito privado, para fins de tentar escapar da lei de parcelamento do solo. Tá bem, Tiago, para terminar,
uma pergunta que surge seria, existe a possibilidade de fazer uma promessa de doação? E se existe, quais seriam aí os requisitos? Como funcionaria isso? A promessa de doação, via de regra, é feita dentro de processos de separação e divórcio, tá? Em que, no acordo de vontades entre os separandos, divorciandos, se já prevê alguma questão de transferência patrimonial para os filhos, para ajustar a questão de alimentos, outras relacionadas, patrimoniais, né, relacionadas desse término dessa relação. E ali é comum se fazer dentro de peças processuais, né, ou até materializar por escritura, não tem impedimento, a promessa de doação. Só que essa promessa de doação ela não tem efeito de doação, ela não é contrato de doação. Não tem a manifestação de vontade para transferir patrimônio. Ou seja, essa promessa de doação ela não tem força para transferir. Ela precisa ser executada depois. Ela precisa ser executada depois. É um pré-contrato. Tá? E temos inúmeras decisões judiciais dizendo que para efetivar essa promessa de doação, se exige a doação em si. Materialização da escritura pública de doação, se for imóvel. Ou seja, pactou dentro de uma separação a promessa de doação para os bens, né, de bens para os filhos, isso não vai servir para transferir, para registrar, formar no partido. Vai precisar materializar via escritura pública, ou até que o juiz entenda que doação já está perfeita, mas promessa não. Tá? Promessa não tem força para transferir patrimônio. Vai precisar materializar essa doação depois. Eu vou citar para vocês alguns recursos especiais que tratam dessa matéria. Recurso especial 125859. Recurso especial 730-626, recurso especial 699-662. Não materializada por escritura através de ação cominatória. Ação de obrigação de fazer, que daí, através dessa ação, se pode otorgar um título representando a transmissão da propriedade. O juiz vai suprir a vontade de transferir aquele patrimônio, porque promessa de doação não transfere nada, não pode ser registrado. Muito bom, um assunto que traz muita informação, acho que conseguimos transmitir bastante conhecimento através do Thiago, agradeço, continuem conosco e tenham bons estudos.